Boa noite a todos, público presente, vereadores, senhora vereadora, internautas. Estamos iniciando a 35ª sessão ordinária. Convido o vereador Paulo Sérgio Ferreira para fazer a leitura da palavra de vida. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, ouvintes e público presente. A ti, ó Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixe confundir, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos, e os que esperam em ti, confundidos serão os que transgredirem sem causa. Fazem-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guie-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, e em ti eu estou esperando todo dia. Como o vereador Luiz Henrique não está presente, solicito o vereador Paulo Sérgio que assuma a primeira secretaria e, como já conversado com o plenário, gostaria que a senhora Lúcia Libânio assumisse a segunda secretaria dessa casa. O nosso primeiro secretário, vereador Paulo Sérgio Ferreira, para fazer a leitura da matéria constante do expediente. Ofício número 427 da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo solicita a retirada do projeto de lei número 166 de 18 de setembro de 2018, que dispõe sobre o acesso à moradia segura em caráter emergencial e temporário mediante a concessão pelo Poder Executivo por meio de um programa intersetorial de benefício financeiro destinado a pagamento de aluguel imóvel de terceiro à família em situação habitacional de emergência e de vulnerabilidade socioeconômico. Ofício ciente, arquive-se com a palavra, vereador Rafael Cossian, da Rede. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Boa noite aos colegas vereadores, o público presente, quem nos acompanha. Senhor presidente, só gostaria de fazer um registro aqui, porque foi retirado a pedido do prefeito esse projeto de lei. E ontem até mostrei para alguns colegas, porque eu recebi 2 mensagens de áudio de uma senhora bastante preocupada com a questão do aluguel social. E até anotei a fala dela aqui, posso disponibilizar para os colegas, porque ela disse o seguinte: quando ela foi na Secretaria de Assistência Social, foi dito assim, ó, parece que nunca dá certo, porque o projeto vai para a Câmara e volta, sempre tem algum ajuste para fazer. Não foi aprovado o aluguel social, pois São José não precisa. E aí eu respondi para ela, e isso foi dito para ela na Secretaria de Assistência Social, dando a entender que a Câmara sempre está colocando algum tipo de objeção, né, e não aprova esse projeto. Só gostaria de lembrar que nós já temos uma lei municipal que regulamenta o aluguel social, que é a Lei 4.025. Né? Entretanto, me parece que o Executivo insiste aí, talvez, em ludibriar as pessoas e tentar jogar as pessoas contra o Poder Legislativo, que nada tem a ver com isso. Quem retirou o projeto foi o prefeito. Né? Ele nem sequer foi votado, né? Sequer foi emendado, né? Sequer teve alguma alteração por parte do Legislativo. Então, senhor presidente, gostaria só de fazer esse registro, porque eu acho que é importante, inclusive para preservar a imagem da Câmara, já que tem sido constante aí as falas de que se os vereadores não fazem, os vereadores não querem, por aí vai. Então, eu queria fazer esse registro. Rafael, aproveitando, o senhor poderia também esclarecer em relação à postagem que fez sobre o prêmio, o ticket, o que está acontecendo? O senhor poderia tornar público, por gentileza? Poderia sim, senhor presidente. Hoje, inclusive, eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais, alertando o que o vereador pode e o que não pode fazer em termos de legislação com relação ao ticket, aumento salarial dos servidores e do prêmio dos aposentados, o prêmio dos servidores ativos, né, que caiu judicial também. Eu fui procurado por uma pessoa que falou, olha,
Nós estivemos aí com o prefeito, com o vice, e eles disseram que a Câmara já pode fazer, se a Câmara fizer, a gente paga. Né? E, na verdade, a gente não pode fazer. Então, eu publiquei a lei orgânica dizendo de quem é a competência dos projetos de lei que falam sobre os servidores públicos, que falam sobre aumento salarial, que falam sobre criação de cargos, sobre criação de benefícios. A Câmara, infelizmente, não pode fazer esse tipo de lei. Se a gente pudesse, eu não tenho dúvida que a gente já teria resolvido o problema do ticket. Né? Então, eu quero deixar claro que isso depende do Poder Executivo, depende do prefeito. É o chefe do Poder Executivo que tem que iniciar essa proposta. Né? Infelizmente, nós não podemos, por iniciativa nossa, dar uma solução ou para o ticket, ou para os salários, ou para o prêmio, ou para qualquer outra vantagem dos servidores. Então, fiz uma postagem tentando esclarecer, porque, novamente, parece que estão tentando jogar o problema para a Câmara Municipal, e o problema não é da Câmara Municipal. Né? É um problema que quem tem que resolver é o Poder Executivo. Obrigado, vereador. Continuando com a leitura, vereador Paulão. Projeto de lei número 172, de 9 de outubro de 2018, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município por excesso de arrecadação vinculado à receita do PAB estadual. Projeto de lei número 172, sendo encaminhado às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 173, de 9 de outubro de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no programa do município para devolução de saldo remanescente no convênio de infraestrutura da escola PAR Mobiliar Rio. Projeto de lei número 173, sendo encaminhado às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 174, de 9 de outubro de 2018, que dispõe de abertura de crédito adicional especial de orçamento, programa do município, por excesso de arrecadação vinculado à receita da educação e formação em saúde da gestão do SUS. Projeto de lei número 174, sendo encaminhado às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 175, de 16 de outubro de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município para ajuste da despesa do Fundeb, para empenho da folha de pagamento até o final do exercício. Projeto de lei número 175, sendo encaminhado às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 176, de 16 de outubro de 2018, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município para atender a despesa com folha de pagamento dos servidores, despesa com manutenção de secretarias, assistência médica dos servidores, aquisição de emulsão asfáltica, publicações oficiais, indenizações e restituições. Projeto de lei número 176, sendo encaminhado às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Tribuna livre para deliberação, convidado Alfredo Carlos de Costa Figo. Assunto: vantagem na pavimentação de paralelepípedos, objetivando análise do projeto de lei número 151, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre a expressa revogação da lei municipal número 4.461, de 6 de março de 2015, e da outras providências. Data da participação, dia 30 de 10 de 2018. Eu coloco em discussão a tribuna livre para deliberação. Passa a palavra ao vereador autor Pedro Ernesto Merli Gentomassi, da Rede. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite, público. Esse é um assunto muito delicado no município e veio um projeto de lei importante para revogar uma lei que foi criada há pouco tempo atrás, então não sei o que motivou essa mudança de comportamento para que se motivasse a revogar uma lei de pouco tempo atrás.
Então, convidei o arquiteto Alfredo Frigo para representando a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Rio Pardo, para ele dar um parecer técnico a respeito da pavimentação de paralelepípedo no nosso município, das vantagens e desvantagens. Também vai vir no dia, estará presente provavelmente o autor da lei, Marcelo Rocha, para justificar os motivos pela criação dela, né, há poucos anos atrás, e que hoje motiva o prefeito Hernani a revogá-la. E queremos aí ouvi-los e apresentar as justificativas, as vantagens de um lado e as razões do outro. O próprio prefeito alega nas justificativas. Continua em discussão. Primeiro as damas. Dona Lúcia. Boa noite a todos. Eu gostaria que também fosse chamada a Rosana Parisi, porque na época que foi feito o plano diretor, acho que dessa época só tem eu e o Hamilton, Mafep acho que ainda não era, 2007, só eu e o Hamilton, a PUC, que desenvolveu o plano diretor da cidade, ela trouxe um elemento muito importante sobre as galerias que nós temos aqui em São José. E a dificuldade se a gente pavimentasse a cidade. Tá? O risco muito grande nessa parte. Então, eu gostaria que a Rosana Parisi também fosse convidada, tá? Para que ela pudesse também fazer parte desse debate, porque eu acho que ela vem somar muito, principalmente pelos trabalhos que eles desenvolveram com os alunos dela naquela época. Uma parte, Pedro. Vou fazer o convite, pode deixar. Pessoal da secretaria, então. Rubinho, líder do prefeito. Senhor presidente, boa noite, noite. nobres colegas, público presente. Bom, pessoal, eu queria, até, viu, Pedrão, visando o debate, visando até melhorar essa discussão e tudo mais, provavelmente deve ter algum engenheiro ou arquiteto que seja favorável aí à pavimentação, não de toda a massa de paralelepípedos. Aí, ó, seu Celentano, eu acho que seria interessante a gente fazer um convite um pouco mais aberto, não somente uma tribuna, até a Lúcia colocou uma pessoa, não sei se teria como, senhor presidente, a gente abrir um debate mesmo sobre essa situação. O seu Celentano pode trazer um pouco das argumentações, porque a gente pode, com pessoas técnicas, né, colocar todas as bases aí, sejam favoráveis ou contrárias a essa possibilidade, né? Não ficar só vinculado, às vezes, à opinião, às vezes, de uma pessoa, não desmerecendo, pelo amor de Deus, mas só, como a Lúcia falou, tem outra pessoa que pode acrescentar, eu também entendo que existem outras pessoas, então não Uma sei. audiência pública é o Isso, melhor caminho. perfeito, senhor O presidente. melhor caminho. Ótimo, né? Uma audiência pública, exatamente. A gente pode chamar o secretário de gestão, acho que ele é engenheiro que também. agora quem propôs isso era o Áureo, né? O Áureo. o Nino, na época, né? Não, a gente pode trazê-lo também, né? Como ele é engenheiro, acho que ele não vai se opor. Da parte da Câmara em realizar audiência pública, para mim é festa. Ótimo. Na hora. Que- É o mais democrático possível. Pode ser. Não sei se está bom. Seria uma tribuna para expor as vantagens do paralelepípedo. Se o caminho é melhor, às vezes, não ter a tribuna e ter uma audiência, vocês que sabem. Então vamos lá. Hoje o projeto ele está em pauta porque ele estava com os prazos vencidos. Aí os senhores se organizam em relação a vistas, adiamento. Acho que podia ouvir a tribuna. Acho que quanto ao adiamento, não teria problema. Até para engrandecer a discussão, acho que seria bem válido e fazer audiência, né? Vamos fazer audiência, Pedro. Tá. O que vocês acham? E essa questão No mesmo nós dia. temos a tribuna, a questão da audiência nós temos que publicar no jornal, né? Dois finais de semana. Dia 30? 30, dá certo. 1, 2, bingo. Beleza. Mas a audiência, e aí já fica pré-combinado o Alfredo, a Rosana, o Fernando. Isso, acho que chama. Dá certo, Perfeito. dois sábados.
Sábado agora é 20. Beleza. Alguém mais quer falar na discussão? Então, coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Tribuna Livre foi aprovado por todos os vereadores e também iniciarmos a questão da audiência pública para debater esse assunto. Vai colocar no mesmo dia 30. Show. Continuando com o primeiro secretário, vereador Paulo Sérgio Ferreira, do PSDB, fazendo a leitura dos requerimentos. Requerimento 1203, do vereador Zildo Oliveira Del Montes. Solicita à Secretaria Municipal de Segurança Trânsito a informação relativa à indicação 913/2017, a instalação de lombada na Rua dos Riopardenses. Requerimento está deferido. Requerimento 1204/2018, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre as distribuições de uniformes e materiais escolares na rede pública municipal. O requerimento está deferido. Requerimento 1205, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre gastos sobre cargos, de confiança em comissão. O requerimento está deferido. Requerimento 1206, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre o não atendimento da indicação 979/2018, que sugere recapeamento ou operação tapa-buraco na rua Sebastião Paiva Machado. O requerimento está deferido. Requerimento 1207, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre a utilização de passes escolares. O requerimento está deferido. Requerimento 1208, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre exigência de capacidade técnica em edital que especifica. Requerimento está deferido. Requerimento 1211, do vereador Sidney Marim Morgan, solicita informações da Secretaria da Saúde do município sobre o motivo pela qual não foi aberto o novo pregão para fornecimento de próteses dentárias, colocando assim mais de 100 munícipes na fila de espera. Requerimento está deferido. Requerimento 1212, do vereador Matheus Mafepe, solicita ao Executivo Municipal o envio de cópia do projetos prenteando recurso para a unidade de saúde mental. Requerimento está deferido. Requerimento 1213, do vereador Matheus Mafepe, solicita ao Executivo Municipal informação sobre a implantação da saúde bucal no Centro de Referência da Saúde da Mulher. O requerimento está deferido. Requerimento 1214, do vereador Carlos Aparecido de Oliveira, solicita ao Executivo Municipal a informação a respeito da data prevista para a construção de acostamento do trecho da rodovia Prefeito Lupercio Torres. O requerimento está deferido. Requerimento 1215, da vereadora Lúcia Helena Libano da Cruz, solicita ao Executivo Municipal informação sobre a implantação de projeto por parte da Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social. Requerimento está deferido. Requerimento 1216/2018, dos vereadores Matheus de Oliveira Pinto e Lúcia Helena Libano da Cruz, solicita ao Executivo Municipal informação sobre o não cadastramento em programa social do Governo Federal. Requerimento está deferido.
Requerimento 1217 do vereador Matheus Mafepe. Solicita ao Executivo Municipal o envio da cópia do projeto que pleiteia recurso para a implantação do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Droga, CAPS. Requerimento está deferido. Requerimento 1218 do vereador Matheus Mafepe. Solicita ao Executivo Municipal informação sobre a obstrução de passeio localizado na Avenida Maria Salgado Bragueta. Requerimento está deferido. Requerimento 1219 dos vereadores Matheus de Oliveira Pinto e Sidney Marim Morgan. Solicita ao Executivo Municipal o envio de cópia de controle referente à entrada e saída de veículos do pátio da Prefeitura em datas que especifica. Requerimento está deferido. Requerimento 1220 do vereador Matheus Mafepe. Solicita ao Executivo Municipal informação sobre a implantação do sistema Horus na farmácia municipal. Requerimento está deferido. Requerimento 1221/2018 da vereadora Lúcia Helena Libano da Cruz. Solicita ao Executivo Municipal a informações sobre projetos sociais que especifica. Requerimento está deferido. Requerimento 1222 do vereador Matheus Mafepe. Solicita ao Executivo Municipal o envio de cópia de atestados médicos de servidores comissionados e de livre nomeações referentes ao período que especifica. Requerimento está deferido. Requerimento 1223 do vereador Matheus Mafepe. Solicita ao Executivo Municipal informações sobre a respeito da UPA 24 horas. Requerimento está deferido. Requerimento 1224 da vereadora Lúcia Helena Libano da Cruz. Solicita ao Executivo Municipal informações sobre o CRAS itinerante. CRAS itinerante. Perdão. Requerimento está deferido. Requerimento 1225 do vereador Matheus Mafepe. Solicita ao Executivo Municipal informação a respeito do funcionamento da unidade de saúde do bairro Buenos Aires. Requerimento está deferido. Requerimento 1226/2018 do vereador Matheus Mafepe. Solicita ao Executivo Municipal o envio de cópia do Plano de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva referente aos anos de 2017 e 2018. Requerimento está deferido. Requerimento 1227/2018 da vereadora Lúcia Helena Libano da Cruz. Solicita ao Executivo informação a respeito do programa habitacional para atendimentos de servidores públicos. Requerimento está deferido. Requerimento 1228/2018 do vereador Matheus Mafepe. Solicita ao Executivo Municipal informação sobre a utilização do veículo número 421. Requerimento está deferido. Requerimento 1229 da vereadora Lúcia Helena Libano da Cruz. Solicita ao Executivo Municipal informação a respeito da inclusão da criança e adolescente e jovens com deficiência na escola. Requerimento está deferido. Requerimento 1230 do vereador Matheus Mafepe. Solicita ao Executivo Municipal informação sobre repasse de verba pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Requerimento está deferido. Requerimento 1231 dos vereadores Carlos Aparecido de Oliveira, Matheus de Oliveira Pinto, Pedro Merli Jantomassi, Rafael Cossian e Sidney Marim Morgan. Solicita ao Executivo Municipal informação a respeito da utilização dos veículos no hábito da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. O requerimento está deferido. Requerimento 1232 do vereador Rafael Cossian. Solicita ao Executivo Municipal
a informação sobre composição do Conselho Municipal de Transporte Escolar Urbano e Rural, conforme previsto na Lei Municipal 5.155, de 13 de julho de 2018. Requerimento está deferido. Requerimento 1233, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre a concessão de aluguel social. Requerimento está deferido. Requerimento 1234/2018, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre a fiscalização e controle de números de usuário no transporte escolar. O requerimento está deferido. Passo a palavra ao vereador autor, professor Rafael Cossian, da Rede. Senhor presidente, eu fiz acho que 3 requerimentos diferentes, todos referentes ao transporte escolar. Né? O primeiro perguntando qual é o número de passes dia que está sendo utilizado, né? No mês a mês, né? de fevereiro até setembro. No requerimento 1232, nós questionamos sobre a nomeação dos conselheiros do Conselho Municipal de Transporte Escolar. E agora, nesse último requerimento, no 1234, nós queremos saber como que a Prefeitura está fazendo o controle do número de passes utilizado no transporte escolar. Já é sabido por todos que tem uma investigação do Ministério Público sobre isso, né? Há informações aí de que não batem os números, tem mais número de passes do que número de alunos, né? E que essa história já se arrasta há algum tempo. Então, são informações preliminares que a gente está tentando levantar para, de fato, apurar, né? Porque se gasta muito com transporte escolar em São José do Rio Pardo, muito mesmo, né? E aí, obviamente, se for justo e se for devido, tem que gastar mesmo, tem que levar a criança até a escola, é direito dela. Agora, se tiver número de passes maior do que número de crianças, não faz sentido, né? Então, nós estamos questionando aí como é que a secretaria controla isso. Eu me lembro que no começo do ano eu tive reunido com o então secretário Caetano. Eu apontei algumas sugestões, das mais simples, sem custo algum, as mais tecnológicas e demandariam investimento, e me parece que nenhuma foi adotada, né? Você poderia controlar com passe eletrônico na utilização de catraca, que marcaria fielmente o número de alunos que utilizam, né? Você poderia distribuir passe para os alunos, você poderia checar e cruzar os dados de frequência na escola com o número de alunos. Tem vários meios para se controlar, né? E eu quero saber o que a secretaria adotou, né? Porque é dinheiro que está indo embora, né? Então, senhor presidente, eu espero aí que o Executivo não só responda a esses dados aí que nós estamos pedindo, mas que também tome as providências, né? Porque vira e mexe, existe a desculpa aí que não tem dinheiro para nada, de que falta recurso, falta isso, falta aquilo, mas também falta fiscalização, falta controle, falta combate à corrupção, né? Então, isso é fundamental e a gente vai entrar nessa seara, mesmo sabendo que o Ministério Público já está apurando o caso. Convido a segunda secretária, senhora vereadora Lúcia Libano, a fazer a leitura das indicações. Indicação 1264 de 2018, do vereador Paulo Sérgio Ferreira, sugerindo à Saerp a realização de reparo em buraco deixado em calçada após intervenção. Indicação 1265 de 2018, do vereador Paulo Sérgio Ferreira, sugerindo à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviço o desentupimento de bueiros na rua André Rueda. Indicação 1266 de 2018, do vereador Paulo Sérgio Ferreira, sugere à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviço o reparo do asfalto em localidade que especifica. Indicação 1267 de 2018, do vereador Paulo Sérgio Ferreira, sugere à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviço a substituição de bueiros ou aumento de suas bocas em via que especifica.
Indicação 1268 de 2018 do vereador Paulo Sérgio Ferreira, sugere à Secretaria Municipal de Planejamento, Obra e Serviço a notificação de proprietário de terreno para que realize a limpeza em via que especifica. Indicação 1269 de 2018 do vereador Zildo de Oliveira Delmondes, sugere à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a manutenção de estradas rurais que especifica. Indicação 1270 de 2018, do vereador Zildo de Oliveira Delmondes, sugere à Secretaria Municipal de Planejamento, Obra e Serviço a notificação de proprietário de imóvel para que se realize a manutenção em vegetação que adentra a calçada. Indicação 1271 de 2018, do vereador Zildo de Oliveira Delmondes, sugere à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviço a realização de operação de tapa-buraco ou recapeamento em vias que especifica. Indicação 1272 de 2018, do vereador Zildo de Oliveira Delmonte, sugere à empresa Sequoia Loteamentos o estudo da possibilidade da destinação de praça pública para o município de São José do Rio Pardo a ser instalada na Praça João de Martini. Indicação 1273 de 2018, do vereador Zildo de Oliveira Delmontes, sugere à Secretaria Municipal Planejamento, Obras e Serviço a limpeza dos bueiros localizados às margens do córrego das Macaúbas, na Avenida José Bertocco. Indicação 1274 de 2018, do vereador Zildo de Oliveira Delmonte, sugere à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a limpeza das margens do córrego das Macaúbas. Indicação 1275 de 2018, do vereador Zildo de Oliveira Delmontes, sugere à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços a limpeza de calha e das manilhas do córrego das Macaúbas. Indicação 1286 de 2018, do vereador Rubens Lobato Pinheiro, sugere à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito a intensificação das atividades da Guarda Municipal na Praça Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Indicação 1287 de 2018, do vereador Zildo de Oliveira Delmontes, sugere à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços a realização de operação de tapa-buraco em todo o bairro Dionísio Guedes Barreto. Indicação 1288 de 2018, do vereador Rubens Lobato Pinheiro, sugere à Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social a tomada de providências relativas aos moradores de rua existentes na Praça Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Indicação 1289 de 2018, do vereador Carlos Aparecido de Oliveira, sugere ao Executivo Municipal alteração no sistema de coleta de lixo nas imediações da rodovia Prefeito Pércio Torres. Indicação 1291 de 2018, sugere ao Executivo a realização de recapeamento ou operação de tapa-buraco na rua Pascoal Cerávulo. Indicação 1290, do professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a realização de concerto em portal da entrada da cidade. A indicação 1292 até a 1301, é a mesma indicação para vários setores. Então, eu vou ler só os setores e a numeração. Indicação 1292, do vereador Rafael Cossian, sugerindo o Executivo a participação em edital de pesquisas anos finais do ensino fundamental, adolescência, qualidade e equidade na escola pública, promovido pela Fundação Carlos Chagas e Fundação Itaú Social. A mesma indicação, sugerindo à EMEB professora Estela Mares Barbosa Catalano a participação em edital de pesquisa, 1293. A 1294, sugerindo à diretora regional de ensino de São João da Boa Vista a participação em edital de pesquisa. O 1295, sugerindo à escola Euclides da Cunha a participação em edital de pesquisa.
A 1.297, sugerindo à escola professora Laudelina Oliveira Porrat a participação de edital que se especifica. A 1.296, sugerindo à escola Dr. Cândido Rodrigues a participação em edital de pesquisa. A 1.299, sugeriram à escola professora Silvia Portugal Gouveia de Silos a participação em edital de pesquisa. A 1.300, sugerindo à escola Dr. João Gabriel Ribeiro a participação em edital de pesquisa. E a 1.301, sugerindo à FEUC, Faculdade Euclides da Cunha, a participação em edital de pesquisa, anos finais do ensino fundamental, adolescência, qualidade e equidade na escola pública, promovido pela Fundação Carlos Chagas e Fundação Itaú Social, todos elaborados pelo próprio autor, professor Rafael Cossian. Indicação 1302, do vereador Matheus Mafep, sugerindo ao Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, a realização de serviços de tapa-buraco e limpeza na Rua Comendador José Garcia. Continuando a segunda secretária, fazendo a leitura dos balancetes. Balancetes do MP referente aos meses de julho e agosto. Balancete ciente, arquive-se. Neste momento, fazendo a leitura da correspondência recebida. Resumo da correspondência recebida referente a 16/10/2018. Comunicados do Ministério da Educação, comunicados ao Ministério da Saúde, comunicado da Prefeitura Municipal a todos os vereadores informando sobre repasse de verba recebida pela municipalidade local. Resposta do Executivo Municipal aos seguintes requerimentos: 1.111, 1.115, 1.128, 1.133, de autoria do vereador João Batista de Ramos. 1.108, 1.109, 1.110, 1.112, 1.126, de autoria da vereadora Lúcia Libânio. 1.106, 1.107, de autoria do vereador Luiz Henrique Artioli Tobias. 1.113, 1.114, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.122, 1.127, 1.130 e 1.132, de autoria do vereador Matheus Mafep. 1.121, de autoria dos vereadores Matheus Mafep e Sidney Morgan. 1.195, de autoria dos vereadores Matheus Mafep, Carlos Aparecido de Oliveira, Lúcia Libânio, Pedro Giantomasi, Rafael Cossian, Sidney Morgan. 1.099, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.134 e 1.135, de autoria do vereador Rafael Cossian. 1.123, 1.124, 1.125, 1.129, 1.131, de autoria do vereador Sidney Marim Morgan, todos de 2018. Resposta do Departamento de Esporte e Cultura ao requerimento 1.172, de autoria do vereador Rafael Cossian. Resposta do Superintendência Autônoma de Água e Esgoto, a SAERP, aos seguintes requerimentos: 1.138 e 1.179, de autoria do vereador Rafael Cossian. Resposta da Superintendência de Água e Esgoto, a SAERP, aos seguintes indicações: 1.171, de autoria do vereador Carlos Aparecido de Oliveira, 1.122, de autoria do vereador Zildo de Oliveira Delmontes. Resposta do Departamento de Estradas e do Rodagem, ADR, a indicação 189, de 2018, de autoria do vereador Rafael Cossian. Ofícios 276, 478 e 485, de 2018, do Ministério Público. Ofício 36, de 2018, do Grupo Espírita Samaritano. Obrigado, Lúcia. Convido o primeiro secretário, vereador Paulo Sérgio Ferreira, PSDB, a fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de Lei número 151, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre a expressa revogação da Lei Municipal 4.461, de 6 de março de 2015 e da outras providências.
Antes de colocar em discussão, informar aos senhores que os projetos de lei 172, 173, 174, 175 e 176 não obtiveram as assinaturas necessárias. Coloco em discussão o projeto de lei número 151, com a palavra Pedro Jean Tomassi, da Rede. Senhores, conforme a gente mencionou, acho que eu peço adiamento até a sessão seguinte à tribuna. A gente estava fazendo as contas aqui, eu acho que são 3 sessões de adiamento, né, para dar o tempo suficiente. Isso, seria 3 sessões. Tranquilo? Tranquilo? Eu coloco, então, já discutido, em votação o pedido de adiamento proposto pelo vereador Pedro Jean Tomassi. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam sentados. O pedido de adiamento foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 161, de 28 de agosto de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para desapropriações de áreas onde está localizada o aterro sanitário. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 161. Com a palavra, Pedro Jean Tomassi, da Rede. Bom, boa noite a todos. A gente pediu um adiamento enquanto não tivéssemos o retorno, né, do requerimento que a gente fez. Fizemos um requerimento pela Comissão de Finanças perguntando os motivos pelos quais ia se comprar essa área, né, adquirir essa área. E a razão, as justificativas é o seguinte, até passo a todos os colegas. Para se fechar a área, né, para se desativar o aterro sanitário, é necessário, a CETESB exige a certidão de matrícula do imóvel, em nome da prefeitura. Então a prefeitura precisa comprar para poder fechar. Então, assim, é revoltante. A gente estava aqui conversando sobre isso. Não é uma área que a prefeitura vai fazer um grande uso. Não vai ser uma área que vai fazer um uso de aterro, mas é uma área necessária comprar para tratar, reflorestar e deixar lá. Então, infelizmente, diante as normativas da CETESB e mesmo no meio ambiente, temos que se alinhar a isso, a gente tem que sou a favor da aprovação do projeto e compra da área, desapropriação da área. Continua em discussão. Com a palavra, Rafael Cossian, da Rede. Senhor presidente, aproveitar a fala do vereador Pedro, porque essa questão do lixo é uma questão muito séria e cara para nós, né, cada vez mais, né? E o município nosso e outros municípios gastam muito dinheiro com o transporte e o pagamento, né, do depósito de lixo numa área privada, né? E a gente já vê aí que existem linhas de financiamento, existem até internacionais para custeio de construção de aterro sanitário, né, em forma de consórcio, né, para vários municípios. Então essa é uma bandeira que em algum momento a gente precisa discutir, porque é sério isso, né, porque sai muito caro para a gente. Hoje em dia sai mais caro ainda se você não fizer o depósito no local correto. Se você fizer lixão, é uma multa pesadíssima, isso sem falar no dano ambiental que isso causa. Mas essa saída em consórcio é uma saída interessante, porque a gente pega, por exemplo, São João da Boa Vista, faz a mesma coisa, paga e paga caro para transportar o seu lixo e fazer o depósito num aterro particular, né? Então, né, eu acho que o prefeito, né, poderia liderar aí um diálogo, né, com outros prefeitos, com deputados, com a CETESB, né, com órgãos ambientais, para tentar um financiamento para isso, né? Porque a gente tem linhas de financiamento, existem recursos disponíveis, o município vai economizar, vai dar o dispêndio correto para isso. E, aliás, eu acho que o município, se a gente liderar isso, por exemplo, pode até inclusive arrecadar recursos com isso. Porque em vez dos outros municípios pagarem para um aterro particular, paga para um aterro público. É possível, né? Mas precisa de vontade política, precisa de empenho, precisa de diálogo, precisa correr atrás disso. Mas é uma pauta que está aí e a gente não pode fechar os olhos. Outra coisa importante, paralelo a isso, é tentar reduzir a emissão, né, de
de dejetos que a gente faz, né? Porque a gente joga tudo no lixo. Nosso programa de reciclagem aí, que eu recicla, ele pega uma parte muito pequena do município, né? A educação ambiental que a gente tem no município é pequena também. A gente não vê aí grandes ações ambientais comparadas a outros municípios. Então, obviamente que a gente vai pagar cada vez mais caro, porque quanto mais lixo, mais caro a gente paga, né? Então, é necessário um olhar para essa questão ambiental, que é uma questão de vida, né? Que eu acho que em pouco tempo a gente vai ter problemas sérios com isso aí. Então, eu acho que não é só resolver o problema do aterro e tá tudo certo, né? Eu acho que tem ações e metas ambientais ousadas aí que a gente tem que assumir. Uma parte, Pedro. Até puxar um gancho no que o Rafa falou, de fato, não vai resolver nada isso aqui. Isso aqui é para sanar um dano que nós causamos ao meio ambiente. Então, para quem achou que a gente tivesse um aterro com esse projeto, não vamos ter. Não vamos ter um lugar para despejar nosso resíduo. O resíduo vai continuar sendo despejado em Itaperatiba, pagando para destinar lá, transportando até lá e contribuindo com os impostos de Itaperatiba. Como o Rafa mencionou, e há interesse de muitos municípios da região. Já conversei com representantes de Aguaí e sabemos que São João, Casa Branca, se eu não me engano, São Sebastião da Grama também não tem local para despejar seu resíduo. Se eu não me engano, Aguaí ele tem, mas já está no limite do lugar. Então é um grande problema deles. E a gente viveu esse drama no início do ano passado, né? Que a gente repentinamente via que a prefeitura não tinha lugar para despejar o lixo, que não estava pagando o destino final lá em Itaperatiba, e que de lá para cá, 1 ano e meio aí, nada foi feito para que a gente tivesse um local próprio de destinação. Lembrando assim que o que vale a pena ser terceirizado e o que não vale a pena ser terceirizado. Nessa questão do lixo, a coleta do lixo é algo custoso ao município, mas a destinação não era para ser tão custoso para a administração, não é tão trabalhoso a destinação. Então, se a gente tivesse um aterro, a gente seria muito mais rentável ao município do que hoje está pagando para destinar em Itaperatiba. Isso que o Rafa falou, da outra questão importante, a questão de reduzir o volume de lixos. Porque hoje todo o lixo que é produzido em nossas casas, ele é transferido para Itaperatiba, é muito pouco reciclado. Inclusive, assim, o programa Recicla, nesse 1 ano e meio, passou por vários abalos. Não tinha bag. Não tinha bag esse tempo atrás. Não tinha bag. Outro tempo tiraram o caminhão, outro tempo levaram para consertar o caminhão e voltava. E aí, numa dessa, se a equipe tinha lá 20 pessoas, 30, que viviam daquilo, sobreviviam daquilo, você tirou o caminhão daquelas 30 pessoas, aquelas 30 pessoas vão procurar outro trabalho. E aí, quando voltou o caminhão, não vai ter mais 20 e 30, vai ter 10, 12. E aí, com isso, vai se perdendo. Aí, com isso, elas não passam, não dão conta de passar na casa de todo mundo. E aí, o cara já não deixa a sacolinha separada lá. Então, com isso, vai perdendo o programa Recicla em São José. Programa que está hoje deixado de lado pela administração. E a importância de um programa Recicla é o quê? Ela consegue reduzir substancialmente o volume de lixo que é destinado no lixão e que a gente paga no aterro lá de Itaperatiba. A gente paga por tonelada. Se a gente diminuir a tonelada, a gente vai pagar mais barato. Então, é importantíssimo se investir em campanhas de reciclagem do lixo. Continua em discussão. Eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 161 foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Requerimento de urgência, projeto de lei número 161/2018. Eu coloco em discussão o requerimento de urgência ao projeto de lei número 161. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 170, de 1 de outubro de 2018. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município para pagamento de valores relativos a serviço prestado pela entidade Educandário São José no exercício 2018.
Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 170. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. O projeto de lei número 170 foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 170 de 2018. Coloco em discussão o requerimento de urgência. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. O requerimento de urgência ao projeto de lei número 170 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 171, de 9 de outubro de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar de orçamento programa do município para aquisição de materiais e serviço para sinalizações de trânsito. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 171. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. O projeto de lei número 171 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de resolução número 8, de 9 de outubro de 2018, que institui o âmbito da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo o Prêmio Professor Paulo Freire de Reconhecimento Educacional e da outras providências. Coloco em discussão única o projeto de resolução número 9, de autoria do vereador professor Rafael Cossian. Passa a palavra ao vereador autor. Bom, senhor presidente, com muita alegria que a gente apresentou esse projeto de resolução. Ele institui aqui na Câmara Municipal, na verdade ele substitui nós tínhamos aqui um prêmio, um reconhecimento aos professores, mas que inclusive não funcionava já há alguns anos, né? Foi instituído pela vereadora Rosângela, né? Rosângela Berti, em 2009, se eu não me engano. E, entretanto, a gente alterou a dinâmica aqui da premiação, estendeu ele para os alunos, estendeu ele para as escolas também, que podem encaminhar para nós projetos que a gente possa selecionar 2 ao ano para reconhecer bons projetos aí das escolas, né? A ideia de se instituir um prêmio nada mais é do que ter um reconhecimento, uma valorização social, né, da educação. Isso é importante, né? Muito embora, a gente discutiu agora há pouco, nós vereadores, nós não podemos determinar que se aumente o salário dos professores ou dos profissionais de educação, né, mas nós podemos valorizar socialmente. A ideia desse prêmio, com o nome do professor Paulo Freire, que é o patrono da educação no Brasil, reconhecido internacionalmente por todas as suas obras. A ideia é valorizar e reconhecer o trabalho, né? Eu como professor, muito embora a gente saiba da relevância da questão salarial, da estrutura do plano de carreira, das condições de trabalho, mas essa valorização ela é muito importante. Tanto que quando chega o dia dos professores, por exemplo, que foi ontem, e a gente é reconhecido pelos amigos, pelos colegas, pelas crianças, pelos pais dos alunos, não tem preço que pague. Quando você vê um ex-aluno seu que vem te dar parabéns, vem contar como ele está na sua vida profissional, na sua trajetória. Quando a gente vê criança que a gente deu aula, que vem reconhecer, né, que traz um presente, que traz uma lembrança, isso é muito importante. E a Câmara Municipal, como um espaço público de extrema relevância no município, né, nós entendemos que ela tem que reconhecer, e por isso que a gente está propondo isso. Eu aproveito, senhor presidente, foi proposital a gente trazer essa discussão muito próxima do Dia dos Professores. Aliás, agradeço os colegas que correram aí com os pareceres, né, para a gente votar essa resolução, mas não tem como a gente passar em branco também o Dia dos Professores, e eu aproveito esse momento para falar. O Dia dos Professores é um dia de reconhecimento, mas ele também é um dia de luta, é um dia de resistência, porque a educação ela é uma área estratégica para qualquer sociedade que queira avançar, né? Então, é muito importante que nesse dia a gente faça sempre uma avaliação, uma discussão sobre a educação no nosso país, no nosso estado, no nosso município. E
E eu reafirmo que o papel do nosso mandato é assumir um compromisso com a educação, né? E a gente tem travado aí várias lutas para a gente poder avançar, né? Seja melhorando as condições de trabalho dos docentes, seja lutando para que as professoras auxiliares sejam reconhecidas como professoras, porque nem isso elas são na rede municipal, né? Sejam lutando por melhores condições das ADIs, né, das merendeiras, de quem trabalha nas escolas, as diretoras, coordenadoras, enfim, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque eu costumo dizer que a educação ela é um bom discurso em época eleitoral, mas ele é um discurso esquecido no dia a dia. Dia depois da posse, se esquece da educação e se vai lembrar na próxima eleição. E, felizmente, a gente tem empreendido esforços aí, conseguimos emplacar algumas leis que tentam ajudar de alguma forma, como as filas nas escolas, a Lei Lucas de Primeiros Socorros, né? A meia entrada para os docentes e para os professores. Então a gente tenta, na medida do possível, trabalhar com isso. E eu encerro, senhor presidente, com um poema do Braulio Bessa, chamado A Força do Professor, que eu acho que é importante, e eu estendo isso não só para o professor, para a professora, mas para todos os profissionais de educação, que trabalham com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e acreditam que é possível construir aí uma sociedade melhor. Então eu vou fazer a leitura aqui, ó. A força do professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando real valor, eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais. E por aqui, sem valor, mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. Então é isso, meus colegas. Espero que a gente consiga avançar e valorizar a educação. E eu peço a aprovação desse projeto de resolução que leva o nome do professor Paulo Freire. Continua em discussão. Coloco em votação. Opa, fique à vontade. Ele tem que ser nominal por ser homenagem a uma pessoa também? Leva o nome, não sei. Jurídico. De certa forma é uma condecoração. Nominal? Então, vereador Paulo Sérgio Ferreira. Favorável. Rubinho Pinheiro. Favorável. Zirdão do Prado. Favorável. Mirto Pizzoli. Favorável. Itamar. Favorável. Lúcia Libânio. Favorável. Carlos do PPA. Favorável. Rafael Costian. Favorável. Pedro. Jean Tomás. Favorável. Tita. Favorável. Morgan. Favorável. Mafep. Favorável. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Estamos passando para o expediente livre. Lúcia Libânio. Depois, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu gostaria até de pedir apoio dos colegas no sentido que a gente enviasse um ofício para a Secretaria do Estado referente à saúde. Nós estamos com um problema grave no CROSS. Tá? Os pacientes oncológicos, existe uma lei que dentro de 60 dias eles têm que ser acolhidos e têm que dar andamento ao procedimento. Hoje a gente tem paciente que operou e que está na fila do CROSS há mais de 60 dias, sem definição de tratamento. Então, essa cirurgia, provavelmente, é uma cirurgia que deveria ter trazido a cura para esse paciente. O tratamento deveria ser profilático, tá? Para dar qualidade de vida
e talvez a cura definitiva, e não está acontecendo. Por quê? Faz a cirurgia. Passou 60 dias, ele não é chamado. 45, 50, 60 dias, se a doença tiver que voltar, ela vai voltar. Porque ele está descoberto da profilaxia. Então, e existe uma lei que obriga, tá, o paciente oncológico a ser atendido. O CROSS não está fazendo isso. Tá? São José não tem preferência na fila do CROSS. Tudo agora é remetido tudo para São João da Boa Vista. Ele tem uma cota muito limitada para atender 16 cidades do nosso município. E São José não é prioridade. Só que o nosso nível de câncer aqui está muito alto. Tá? Então, eles deveriam ver tudo isso daí e facilitar para São José, pelo menos, aumentar a cota para que a gente pudesse ter acesso direto, como era de primeiro. Primeiro, a gente tinha umas cotas reservadas na Unicamp, que é o CAISM, e no HC. E tinha cotas reservadas também em Ribeirão Preto. E a gente mesmo agendava, a Secretaria de Saúde que agendava essa primeira triagem. Hoje não. Hoje tem que passar tudo pelo CROSS. Tá? Nós temos uma paciente que operou de um tumor cerebral. Hoje está fazendo 68 dias que ela operou. Ela teve convulsão ontem, está internada, com a possibilidade da doença já ter voltado. Porque já deveria ter começado a rádio para impedir essa convulsão e não foi feito. Tá? Então, eu gostaria de sugerir que essa casa fizesse um documento, um ofício, e assinando por todos, pedindo agilidade nesses agendamentos, tá? E possibilidade de rever o funcionamento do CROSS, principalmente quando é fila oncológica, tá? Seguindo estritamente a lei que está em vigência. Tá? Esse é um dos temas. Uma parte, Pedro. É muito importante o tema, oportuno e de extrema urgência, porque eu também recebi algumas informações, a Grazi também tem acesso de algumas pessoas que estão sofrendo muito na fila do CROSS, e aí essa pessoa chega aqui na Saúde de São José, e aí a pessoa, o atendente aqui de São José simplesmente fala assim, estamos aguardando vaga. E a pessoa sai com o papelzinho na mão, sem saber quando que ela vai receber o tratamento. E logicamente, culpa a prefeitura, né? Que não deixe de ter sua parcela de culpa de não cobrar, não agir, mas assim... A culpa da prefeitura é não orientar o paciente corretamente. Também não orientar. Então, assim, e aí o paciente, ele fica perdido, zanzando por aí, vai de um ponto para o outro, sem saber a real informação. Enquanto isso, no CROSS tem uma fila imensa de várias cidades, 16 municípios, e o CROSS fica lá. Surgiu uma vaga, ele escolhe entre os 16 municípios, e cada município tem aquela sua fila imensa. Então, é desumano o que estão fazendo com o paciente, e é nessa hora que talvez deveríamos procurar aí, talvez, o deputado estadual, alguém com ligação em... O próprio governador mesmo, o secretário de saúde, poderia interferir e ter uma divulgação. Da mesma forma que existe a divulgação de lista de órgãos, nós deveríamos ter também uma divulgação da fila de espera do CROSS, para ver se São José realmente está sendo deixado de segundo plano, tá? Porque é impossível. Nenhum dos casos de 45 dias atrás não foram chamados. Tá? Então, quer dizer, como é que fica isso? Essa senhora correu para a cirurgia, o Dr. Jorge atendeu de graça, encaminhou para Mogi Guaçu, conseguiu fazer a cirurgia em tempo, em 4 dias, de detectar o tumor e encaminhar para lá. Numa semana ela estava fazendo a cirurgia. Tá? Agora, não adiantou nada fazer a cirurgia, porque o tratamento que ia dar qualidade de vida para ela não foi feito. Tá? Ela ainda está na fila do CROSS e não tem previsão de ser chamada. Tá? Para tratamento. Para encaminhar para rádio e químio. Tá? Então, a cirurgia conseguiu fazer, o Dr. Jorge que conseguiu agilizar tudo. Tá? Não sei os meios que ele usou,
Não sei se foi pela fila do SUS, pelo CROSS. Eu sei que pela gravidade do tumor, ele conseguiu no Tabajara, em Mogi, e a cirurgia foi feita com sucesso, só que o tratamento, infelizmente, não foi realizado, e a paciente teve convulsão ontem, e, infelizmente, ele acredita que a doença deve ter rescindido já, pela falta do tratamento. A gente não sabe, vamos falar assim, se ela fizesse o tratamento, talvez ela não tivesse tido. A gente não sabe. Mas pelo fato dela não ter feito, a gente pensa assim, ó, foi por falta do tratamento, né? Mas a gente precisa se unir aqui, ver se a gente conseguia agilizar uma reunião, ver o que nós podemos fazer, porque os nossos pacientes realmente estão muito desorientados, tá? Outra coisa é pegando a respeito do ticket. Da mesma forma que falaram para o Rafael que a Câmara, está tudo na mão da Câmara aqui, eu fui procurada por uma pessoa que não é leiga, tá? Não é uma pessoa muito simples, é uma pessoa que tem instrução, e veio me cobrar, porque diz que até o dinheiro nós podemos arrumar para pôr no ticket. Palavra do vice-prefeito e do prefeito, no evento do dia 12. Tá? Cobraram ele e falou assim, não, por nós, a hora que a Câmara agilizar, a hora que a Câmara mandar, está aprovado. E aí questionaram ele a respeito do dinheiro que tinha gasto. Simplesmente ele falou assim, não, mas a Câmara pode arrumar o dinheiro, ela pode tirar de onde ela quiser. Tá? A pessoa imediatamente me ligou, tá? E não é uma pessoa simples, é uma pessoa instruída, sabe? Então, quer dizer, tudo a gente jogou totalmente a culpa na Câmara. E o boato está correndo, da mesma forma que o Rafael chegou, está chegando de novo, sabe? Uma parte, Rafael? Só comentar aqui com os colegas, algumas semanas eu fiz aquele requerimento, que é o 1102, pedindo cópia de todos os pareceres jurídicos negativos, né, já que pediram dilação de prazo. Não dá para entender, se o parecer está pronto, é só xerocar e mandar para a gente, mas foi pedida a dilação de prazo. É porque não tem, né? Com certeza. Tá? Não tem, pronto, né? Foi só de boca. Só de boca. Outra coisa também que eu gostaria de participar, eu não sei se os colegas estão sabendo, eu também fiquei sabendo agora, esses dias, pela dona Grace, que as consultas cirúrgicas e ortopédicas não é marcado mais na rede municipal. É marcado todas pela Santa Casa. O paciente sai da avaliação ortopédica no ambulatório de ortopedia e entra numa fila de espera dentro da Santa Casa para ser operado. É a Santa Casa que define quando vai ser operado, tá? E outra coisa, sem orientação nenhuma, ele sai sem o nome, ele não sabe quantos tem na frente, ele não sabe se vai fazer a cirurgia ou não, tá? Quando vai fazer. Então, eu não sabia dessa mudança. Eu vou ser sincera, por mim, o agendamento era, autorizava a guia de internação, a IH, voltava para o setor, estando autorizado, o médico agendava. Agora não. As cirurgias são agendadas pela Santa Casa. Tá? Então, eu até pus um bilhetinho aqui, que eu vou pedir para a Lu amanhã ligar lá na Santa Casa para mim, marcar uma reunião com a Paula, que é a pessoa que está encarregada de marcar essas cirurgias. E outra coisa, a Paula é administrativo. Ela não é enfermeira, ela não é técnico em enfermagem e ela não é médica. Então, eu quero questionar no sentido assim, como que ela avalia o grau de entendimento dela de avaliar a necessidade? Se o médico põe com termos técnicos no pedido lá, se ela não tiver uma noção de enfermagem, ela não vai saber definir a prioridade. O CID colocado na pedido de cirurgia é muito vago. É apenas um CID, mas ele não fala o grau de problemas ou o grau de comprometimento que essa pessoa tem. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que questionar também. Então, eu estou pedindo para a Lu marcar uma reunião. Quando ela marcar, eu gostaria
se tivesse algum dos colegas que pudesse me acompanhar, seria muito importante, para que a gente pudesse entender, porque não sei o que a Santa Casa tem a ver com a fila de ortopedia do SUS. Tá? Infelizmente, nesse sentido, eu não estou sabendo. Tá? E outra coisa, a dona Grácia também tinha me falado da medicação, mas hoje fui procurado por 4 pessoas que a farmácia quase nem tem medicação mais. E que não tem dinheiro para comprar. Tá? Nós estamos em outubro. Nós temos 2 meses ainda, tá? E não tem medicação na farmácia. Medicações básicas. E a secretária diz que não tem dinheiro para comprar. Só vai poder comprar só em janeiro. A gente sabe que o Fernando falou que suspendeu as compras para poder fazer um controle melhor, tá? Mas medicação é prioridade. Eu duvido que ele tenha suspendido a compra de medicação. Porque eu acredito muito no bom senso do Fernando, tá? Mas eu estou simplesmente medicações básicas não tinha hoje. Foram 4 pessoas que me ligaram pedindo ajuda financeira para comprar o remédio, porque não pode ficar sem. E sabe quanto custa o remédio dela? R$90. E eles não têm dinheiro para comprar. Se não tomar esse R$90, vai virar R$1.000. Porque vai adoecer e o custo vai ser muito maior. Então, cadê o PSF? Cadê a área de prevenção? Cadê o recurso que foi destinado? Em torno de mais de 1 milhão. Aquele dia eu questionei a secretária aqui, se aquele repasse que ia ser a mais, ia ser usado realmente para medicação. Ela disse que iria ser usado, mas não foi. Então, eu acho que tudo isso tem que ser revisto. O que nós podemos fazer? Um requerimento em conjunto, porque eu acho que um só vai ser muito difícil. Meu relacionamento com a secretária não é legal. Então, eu gostaria, se todos pudessem, tá, assinar junto para poder dar uma força. Tá? Então, são eles. Tá, o risco que o município corre é de não receber recurso, porque sem a aprovação do conselho, o recurso não vem. Tá? Então, esse que é o risco que o município vai correr. Então, essa é a característica e envolvimento das pessoas que estão na administração. A falta de planejamento, a falta de prioridade. Então, Rubinho, se você puder, tá, levar tudo isso daí, você, o Paulão, o pessoal que está mais, questionar isso e já puder agilizar, porque são coisas assim que, infelizmente, a gente não pode deixar. Só que isso o Fernando também falou que ia suspender, né, Rafael? Tá. Uma parte, Rafael Luciano. Só para complementar aqui com alguns dados a fala da vereadora Lúcia, no nosso acompanhamento aqui do orçamento, já foi suplementado para a saúde, além do que estava previsto, R$6.699.000. Então, isso foi injetado na saúde, além do que estava previsto. Desses 6.699.000, 1.300 foi remanejamento interno. Então, 5,5 milhões mais ou menos a mais na saúde, tá, do que estava previsto no orçamento. A qualidade continua cada vez pior, infelizmente. Eu não tenho aqui 40 alguma coisa. É mais de 10% já. Por favor, dona Grácia. Então, ontem, né, o profissional médico, ele
relatou um fato de um paciente que ele precisava fazer um procedimento e disse que não pôde fazer porque não tinha, quer dizer, fez, né? Mas não como deveria porque não tinha um cotonete. Improvisou. Isso foi falado no conselho. Tá gravado, né? Tá. No conselho. Carlos, do PTB. Boa noite a todos, né? Nobres Boa noite. vereadores. Aqui eu cumprimento a Lúcia e quando você for nessa reunião, se eu tiver jeito, eu gostaria de participar. Porque ainda hoje a gente conta com a boa vontade de alguns profissionais que estão na saúde ainda. E é por isso que a gente ainda consegue alguma coisa dentro da saúde. Que se fosse pelos meios legais, tudo legais, a gente não conseguiria, Rubem. Então eu acredito que enquanto tiver essa boa vontade, e vocês sabem que existe isso aqui em São José, a qualquer nível de PPA, pronto-socorro, enquanto a gente que já conhece os profissionais acaba pedindo, eles acabam fazendo favores, que eu acho que a gente não deveria contar com favores, e sim com profissionalismo, né? Ainda a gente consegue. E é triste saber dessas histórias, principalmente da oncologia, que é um paciente que é um pouco mais complicado, que precisa daquilo. A gente vê e tem muitas vezes a gente está de mãos atadas e não consegue ajudar esse paciente, né? Mas pode contar. A respeito das cirurgias também eu vou perguntar no meu setor, que eu fico mais na parte de recepção, mas eu vou estar tirando essa informação, que eu vejo as meninas trabalhando dentro dessa parte. Eu quero ver o que acontecer para poder também ajudar nessa parte aí, o que está acontecendo. Mas a minha fala mais hoje é a respeito mesmo do pessoal da Santa Luzia ali. Na entrada do Arnaud, onde eles põem aquela caçamba, acho que o Zildo passa dele sempre, o lixo tanto está dentro da caçamba como fora da caçamba também. Então os moradores daquela rua que sobe até no Arnaud, está pedindo se o caminhão não pode entrar lá e pegar os lixos nas portas da casa para não ficar aquele amontoado lá embaixo, que realmente é muito feio aquilo ali quando a gente passa ali, né? E, então, passando isso para o Paulão, para o Rubinho, para ver se pode, ou se não deixar aquela caçamba transbordar, pegar antes, né, de encher, para ficar com um visual melhor quando a gente passa na avenida. A outra coisa que a gente não podia deixar de falar é de parabenizar os professores mesmo, que foi a data de ontem. Inclusive uma professora mandou um recado para o Rafa, e numa expressão muito carinhosa, ela falou que você era um capetinho na sala. E eu, através dela, eu cumprimento todos os professores, que é a dona Estelinha. Então, eu converso muito com ela, adoro essa pessoa. Através dela, eu gostaria de deixar aqui meus cumprimentos aos professores. Função essa tão importante para a nação, né, para todos, que se a gente soubesse o valor que tem um professor, né? E hoje, muitas vezes você chega na escola, o professor sendo agredido e não tendo o devido respeito. Isso é de se entristecer, porque é dali que saem os grandes homens, é dali que saem as grandes obras que eles estão ali para ensinar. Eu acho que hoje a gente deixa muito a cargo do professor e nunca valoriza ele. Os pais estão querendo que os professores façam os papéis de pais e não de educadores, e ao mesmo tempo cobra demais, e em certas reuniões que você vai de pais e professores, você fica abismado com a forma que eles são tratados. Então aqui agradeço mais uma vez pelos professores que eu tive, me ensinaram muito, pelos professores de hoje que estão sofrendo, mas estão aí na luta. Os parabéns para eles. Obrigado. Obrigado, Carlos. Continua aberto o expediente livre. Rafael Cossian, da Rede. Senhor presidente, só queria fazer um registro aqui. Antes de começar a sessão, fui procurado aí por duas mães. Elas me trouxeram uma situação bastante preocupante e que não está prevista naquela lei do transporte escolar que nós aprovamos aí recentemente. Elas trouxeram aqui um abaixo-assinado, posso até deixar com os colegas depois, de várias mães aqui, se eu não me engano tem mais de 20 mães, e a situação é a seguinte:
é com relação às escolas de tempo integral, ou as creches de tempo integral, ou os projetos sociais que fazem contraturno. Isso não está previsto na nossa lei, né? A lei fala de transporte escolar e não cita turno, não cita nada. O que acontece? Essas mães aqui, elas trabalham. Elas precisam trabalhar. E aí, obviamente, elas precisam ou de uma escola de tempo integral para os filhos, né, ou uma creche de tempo integral, ou elas precisam que os filhos frequentem, por exemplo, o lar da infância, né, a instituição lá da Dona Algemira, e de lá vão para a escola, ou o contrário, né, vão para a escola primeiro e depois para o lar da infância, ou mapear escola, né, ou quando tinha casa de cultura, escola, enfim. E o que acontece? Já está sendo notificado essas mães de que não vai ter transporte. Né? Porque hoje, por exemplo, as duas mães que vieram aqui, os filhos vão para o lar da infância, ficam lá de manhã, almoçam, e de lá o transporte escolar leva para a escola. Né? O que vai acontecer? Não, você só pode estudar perto da sua casa. E aí as mães falaram, ou nós vamos ter que escolher entre trabalhar ou não trabalhar para poder cuidar do filho. Né? Então, assim, é uma situação bastante complicada, é diferente daquela questão de estudar perto de casa por opção ou não, isso aqui é falta de opção. Né? Isso aqui é preciso trabalhar e o filho precisa ter um acolhimento em tempo integral, seja em creche, sejam nas escolas de tempo integral que nós temos, que é o Jorge Luiz e o Natal Merli, né? Seja nessa parceria de contraturno dos projetos. Né? Então é algo bastante sério que precisa ser tratado e que a lei não cobre isso. Né? Essa é uma situação que está passando batido aí naquela lei que foi aprovada no começo do ano. Então eu acho que também seria interessante, como a vereadora Lúcia comentou, várias questões aí da saúde têm o nosso apoio, mas também da gente questionar isso, acho que conjuntamente, e até sugerir conjuntamente que isso, claro... Uma parte, Lúcia? Eu ia avisar vocês no final, tem uma reunião marcada quinta-feira, às 11 horas, com o Fernando e com a Cátia, da Secretaria de Educação. Então, eu acredito que a gente pode aproveitar, nessa reunião, abordar, tá? Porque essa reunião foi pedido, o CAI que pediu, por causa de um parecer que chegou do tribunal, tá? Então, que tem extrema urgência em passar para todos os vereadores. Aí eu pedi para a Câmara agendar, foi agendado para quinta-feira, dia 18, às 11 horas. Então, a gente já aproveita, a gente pode tratar disso. E depois do que for decidido, a gente fazer um ofício ou um requerimento. Né? Perfeito. Obrigado, Lúcia. Eu estarei lá. Mas a questão é séria e ela tem que ser atendida. No começo da sessão eu falei da questão da fiscalização do transporte, que por falta da fiscalização acaba escorrendo dinheiro aí pelo ralo. E isso é uma questão que a gente não pode abrir mão. Né? Então eu me comprometi aí com as mães que estiveram aqui trazendo essa cópia do abaixo-assinado, a trazer isso para os colegas e para a gente levar para a administração. Então na quinta-feira a gente trata disso. Tá bom? Obrigado. E não sei se a vereadora Lúcia queria comentar da reunião, eu não pude participar da reunião CAI, secretária, né? Acho que seria interessante. Lúcia? A reunião estava presente eu e o Paulão e o Zildo, tá? Então, a reunião foi assim, foi foi bem esclarecedora, foi uma reunião tranquila, onde foi passado alguns problemas que a gente está tendo com as merendeiras. Elas estão se sentindo acuadas, principalmente com a coordenadora da Escola do Campo, tá? Isso era desconhecido pela secretária e pelo Fernando, que é secretário de gestão. E a Monize também estava presente. Foi relatado isso para ela e para o Caetano, tá? Mas não foi tomado providência. Então, principalmente das dificuldades que a merendeira está tendo. Para vocês entenderem melhor, assim, a merendeira tem que cumprir 8 horas. Então, ela trabalha lá na escola, um exemplo, na escola do Sítio Novo. A escola lá funciona só 4 horas. As outras 4 horas, elas estão sendo obrigadas a vir cumprir aqui na cidade. Tá? Só que o que elas fazem? Deu 4 horas, elas batem o cartão lá na escola e vêm para a cidade. Chega aqui, elas já começam a trabalhar. Elas estão usando o horário de almoço delas. E isso não é permitido.
Então, elas têm que ter o horário delas de almoço, bater o cartão sim, mas ter o horário delas de almoço e não a trânsito. Tá? Porque o período de intervalo delas, elas estão no trânsito, de se deslocarem de uma escola para outra. Tá? E não recebem. Tá? Não recebem. Tem algumas merendeiras que recebem ajuda de custo, outras não estão recebendo. Tá? Então, nós pedimos para verificar isso também. Outra coisa que foi comentado também foi que nós tivemos muita reclamação das merendeiras, que elas foram obrigadas, tá, a fazer limpeza nas escolas. Tá? Foi exigência da coordenadora da escola do campo, que exigiu que elas fizessem limpeza. Inclusive, nós tivemos uma merendeira que ficou alérgica a algum produto químico, que precisou pegar um afastamento de 10 dias, para poder recuperar, depois que usou os produtos químicos designados na limpeza das escolas. A maior parte dos problemas foram todos encontrados na escola do campo. Tá? Comentamos também a respeito da câmara fria, do container. O container já foi 2 vezes designado dinheiro. O último projeto foi aprovado dia 1º de setembro. Aqui nessa casa, foi aprovado para a compra do container, no valor de R$34 mil. Até hoje não foi comprado. A cotação do prazo que foi dado já acabou. Porque ele deu 45 dias de prazo para manter o preço. Já não tem mais. Tá? Porque já era para ter feito o empenho. Se o dinheiro está reservado, por que não foi comprado? Até agora não foi comprado. Tá? E ninguém sabia da informação. A Monize não sabia da informação, a Regina da licitação disse que não chegou nada para ela. Tá? Então, quer dizer, cadê? Diz que quem poderia ver isso era o Pisani, tá? E o Acácio. Eu não consegui falar com nenhum dos dois no momento. Então, também foi discutido isso. Tá? Foi cobrado das nutricionistas também o posicionamento, no caso dos cardápios, tá? Dos produtos que forem pedidos e serem recebidos da forma que foi pedido. A nota fiscal é sem sal, o produto tem que vir sem sal. Não chegou, não é sem sal, devolva. A mercadoria de primeira, a mexerica tem o tamanho certo? Tem. Então, não veio? Devolva. Tá? Uma vez que eles fizerem isso, a empresa aprende. Tá? Na segunda, notifica. Na terceira, exclui. Tá? Só que isso não está sendo feito. Então, foi cobrado. Mas também foi passado pelas nutricionistas as dificuldades que elas têm. Tá? Dificuldades de mão de obra, dificuldade de espaço físico, dificuldade de deslocamento, tá? Dificuldade de mão de obra, que elas não têm merendeira suficiente para cobrir. Tá? Então, muitas vezes tem que se deslocar uma merendeira de um lado para o outro. Então, tudo isso foi passado para a secretária. Tá? Em alguns pontos, ela ficou surpresa e o Fernando também ficou surpreso, principalmente em relação a ser coagidas as merendeiras. Tá? E isso é verdadeiro. A secretária se propôs a fazer uma reunião com elas ontem, que era feriado, mas ia se reunir com elas às 8 horas. Tá? Foi feito, para que elas tivessem ciência que elas não são obrigadas a limpar a escola, elas são obrigadas apenas a fazer a merenda e manter a cozinha em ordem. Tá? Então, tudo isso foi falado na reunião. Foi uma reunião proveitosa? Foi. Só que tem muita coisa ainda que eles não têm ciência, que a gente precisa passar. Então, eu acredito que essa é a primeira de várias reuniões. A secretária até pediu para que a gente fizesse menos papel e que pudesse ir lá na secretaria, tentar resolver tudo com ela pessoalmente. Tá? Porque o papel demora muito para responder, tanto demora para chegar aqui, como atrapalha o serviço deles lá. Então, ela se colocou à disposição dessa casa de receber a gente a qualquer horário, para que a gente possa resolver direto com ela, para não ter esse problema de trâmite legal da documentação. Então, achei que a reunião foi muito boa. Tá?
Zildão do Prado, PSB. Uma boa noite a todos que estão presentes. Boa noite, presidente. Então, eu tive, andando aqui no Córrego do Macaú, eu vi que ali uma pessoa me chamou que estava dando enchente. Mas eu desci embaixo, logo na... E a manilha lá é grande, ela não é. Então, o que vê? Os paus vêm, bambu, fica atravessado, muita sujeira. Aí vem plástico, vem tudo. Aí desci pelo córrego, até lá embaixo, perto do Sérgio Comercina, onde que está dando enchente também para cima. Mas a manilha lá é pequena. Eu entrei lá dentro e olhei. A manilha é pequena. Como desce a água? Porque aqui em cima é grande. Pode ir lá conferir que ela é, do jeito que desce, ela vai. Mas chega lá embaixo, ela não passa, ela vai dando enchente, vai voltando. E nisso tem um morador lá pertinho, que ele mora na casa do fundo e tem problema, porque ficou cego agora. Entendeu? E a água quase chegou no muro dele. Entendeu? E lá eu acho que para resolver esse problema, eu não sou engenheiro, não sou nada, mas se fazisse uma manilha para descer a água, para a água passar, eu acho que resolve esse problema. Então eu estava olhando, esse córrego aí, parece que tem uma verba que vai vir ali, não vai? Esse dão ali, então aí é manilha, limpeza, esse córrego, mas é limpeza, para deixar correr reto, né? E falando domingo, né, fizemos uma convogada, gasta para Nossa Senhora Aparecida, fiquei muito contente, porque ele mudou o trajeto. Devido pro metal do trânsito, nós só entramos para o fundo do coisa, saímos ali na Del Monte, saiu na Vila Verde, saiu lá no Bonizar e veio por dentro perto da usininha ali. Você precisava ver como é que o povo respeitou nós lá. Cada casa tinha uma santinha na porta ali, a vela acesa. E olha, foi bonito demais, as crianças, bastante criança montando a cavalo. E vou deixar um convite aqui para vocês, que agora, domingo, acho que a partir das 10 horas, vamos sair a cavalo do Paula Lima, vamos até no Tinovo. Lá vai ter um grande almoço com o buffet do Bifário, né? Lá o buffet lá, e o almoço vai ser a volta, depois tem um leilão, para o Hospital do Câncer de Barreto. Então quem quiser acompanhar a gente, vamos para lá, domingo, né? Uma boa noite a todos. E aquele abraço. E aquele abraço. Continua aberto o expediente livre. Estamos encerrando a 35ª sessão e iniciando a 32ª sessão extraordinária. Passa a palavra, vereador Paulo Sérgio Ferreira. Projeto de lei número 161, de 28 de agosto de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para desapropriação na área onde está localizado o aterro sanitário. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 161. Coloco em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 161 foi aprovado por todos os vereadores em segunda discussão. Projeto de lei número 170, de 1º de outubro de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial de orçamento programa do município para pagamento de valores relativos ao serviço prestado da entidade Educandário São José no exercício de 2018. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 170. Coloco em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 170 foi aprovado por todos os vereadores em segunda discussão. Estamos finalizando a 32ª sessão extraordinária. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.